No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil em Goiás premia estudantes vencedores do concurso de redação sobre trabalho infantil. Saiba como retirar o abono salarial em 2017. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a responsabilidade civil em acidente do trabalho do atleta profissional de futebol. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil em Goiás premia estudantes vencedores do concurso de redação sobre trabalho infantil. Saiba como retirar o abono salarial em 2017. E no bloco de entrevistas, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a responsabilidade civil em acidente do trabalho do atleta profissional de futebol. O Hora Extra está começando agora. Saiba como retirar o abono salarial em 2017. O PIS/PASEP é uma das bonificações mais importantes para o trabalhador brasileiro de baixa renda, pois ajuda a complementar a sua renda, especialmente em momentos de crise. Em período de crise econômica, qualquer dinheiro extra é sempre muito bem-vindo. Mas tem muito trabalhador que esqueceu que tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP. E se você tem direito a esta grana extra, mas ainda não fez o saque, pode ficar tranquilo. O prazo para pagamento do abono salarial do ano de 2015 foi prorrogado até o dia 28 de dezembro deste ano. Para saber se tem direito ao abono, basta entrar no endereço eletrônico www.trabalho.gov.br/abono salarial e fazer a consulta. O trabalhador também pode ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho. O número é fácil, 158. Tem direito a sacar o abono quem está inscrito há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP e trabalhou com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano de 2015, com remuneração de até 2 salários mínimos. Olha, o Ministério do Trabalho sempre foi um órgão preocupado com o trabalhador. E é um direito do trabalhador, e por isso que a gente insiste ainda nessas prorrogações. O ministro, observando que ainda faltam bastante trabalhadores para requisitar esse recurso, ele resolveu ampliar, prorrogar essa data, esperando que todos consultem aí os sites oficiais, vá à Caixa e busquem e peguem esse recurso. Somente em Goiás, 66 mil pessoas deixaram de sacar o abono referente ao ano de 2015. Quem tem o cartão cidadão e a senha cadastrada pode procurar um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou uma casa lotérica. Se ela não tiver o cartão cidadão, ela vai direto ao Caixa, o guichê da Caixa Econômica Federal, ali ela leva os documentos pessoais que o pessoal lá, que o atendente vai certamente olhar se ela tem direito ou não. Agora, tem outros meios para o trabalhador pesquisar se ele tem direito ou não. Ele pode entrar no site do Ministério do Trabalho, clicar lá no link abono, e lá por estado ele vai ter a noção se o nome dele está lá ou não. O valor do abono pode chegar a até 1 salário mínimo e depende de quantos meses o empregado trabalhou naquele ano. A expectativa é que o dinheiro extra ajude a estimular a economia. Nós estamos prorrogando, já é a segunda vez que nós prorrogamos, e agora eu acho que o trabalhador, o governo está tentando auxiliar. É claro que o trabalhador sacando esse recurso, isso vai sofrer influência direta na economia, né? Nós vamos aí ter outros segmentos também que vão se beneficiar disso. Então, é interessante que o trabalhador, nessa época de crise que a gente está vivendo, buscar esse recurso que está parado lá. Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil em Goiás premia estudantes vencedores do concurso de redação sobre trabalho infantil. Veja a matéria. A Júlia e o Gabriel têm 14 e 13 anos. Eles foram os vencedores do concurso de redação realizado pelo TRT-18 em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Goiás. O tema escolhido era Trabalho Infantil, você não vê, mas ele existe. Os dois
que são estudantes do SESC Cidadania de Goiânia, acreditam que são privilegiados por terem a oportunidade de estudar, já que a exploração e o trabalho de crianças e adolescentes no país é uma triste realidade. Bom, eu acredito que a exploração do trabalho infantil, como toda forma de exploração do trabalho, não devia existir. Porque eu acredito que com esse problema, acaba com a infância da criança. Ela não tem a chance de crescer e ter aquela fase boa, que é a infância, de brincar, de estudar. E provavelmente no futuro ela vai morrer cedo, ou então vai se tornar uma coisa ruim, ou então vai acabar nas cadeias, como muitos casos acontecem. A gente é privilegiado não só por poder participar da redação, do concurso de redação, mas também por não viver essa realidade, porque muita gente não tem a oportunidade de estudar e mesmo de ouvir uma palestra, como a que a juíza deu pra gente, sobre esse assunto e poder compreender e tentar evitar. Os vencedores ganharam um notebook cada. O projeto promoveu palestras em escolas para o esclarecimento do tema. Segundo a coordenadora do programa, a desembargadora Yara Rios, o objetivo foi conscientizar sobre a exploração infantil e o trabalho que é realizado todos os dias para combatê-la. As entidades responsáveis, os órgãos públicos, vêm combatendo com muita dedicação, com muita veemência. Com a crise econômica, normalmente aumenta a incidência. No nosso estado de Goiás, felizmente, nós, nos últimos dados recentes do IBGE, percebemos que não houve um aumento. Mas estamos assim, lutando, trabalhando para que isso realmente seja extinto. A OIT, junto com outras entidades no Brasil, tem lutado. A proposta é que até 2020 não exista mais trabalho infantil no nosso país. Além da premiação aqui no SESC Cidadania, o Colégio Militar de Goiânia também participou do concurso que premiou as 2 melhores redações de lá. Esse programa, que contou com a participação de mais de 400 alunos, ajuda também a formar cidadãos conscientes e de olho no futuro. É a formação do cidadão mesmo que nós estamos no trabalho constante, nesse trabalho que ele é um trabalho que vai agregar para a vida. Então, assim, esses alunos, quando se tornarem adultos, eles vão ser adultos totalmente conscientes do que é uma cidadania, do que é estar inserido e contribuir para o bem-estar do cidadão. No próximo bloco, o advogado Paulo Henrique Pinheiro fala sobre a responsabilidade civil em acidente do trabalho do atleta profissional de futebol. Confira a seguir. O futebol é uma atividade econômica que implica risco para os direitos do empregado. É que as atividades desenvolvidas pelos atletas de futebol em momentos de treinamento ou em competições esportivas exigem não só um desgaste psicológico, mas sobretudo físico. Daí a ocorrência de diversas lesões, que não raros os casos, acabam por afastar o jogador do pleno exercício de suas atividades profissionais e até mesmo o afastam definitivamente dos gramados. Para falar sobre a responsabilidade civil em acidente de trabalho do atleta profissional de futebol, nós conversamos hoje com o advogado Paulo Henrique Pinheiro. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Muito obrigado, Fabiola, e a todos que nos acompanham. Sempre uma satisfação estar aqui no programa Hora Extra. É fato, Dr. Paulo, que o atleta profissional suporta um risco superior ao risco médio inerente às outras atividades e aos demais trabalhadores. E, nesse sentido, o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol, que tem natureza especial, o protege de eventuais consequências desses acidentes? Muito oportuna a sua pergunta, Fabiola. A sua própria afirmação, eu já posso utilizá-la até para poder começar a dar a resposta. A Lei Geral do Esporte, que é a Lei 9.615, que trata da questão do atleta profissional de futebol, que é um contrato especial de trabalho desportivo, traz no seu artigo 28, parágrafo 4º, que as normas gerais da legislação trabalhista e as normas previdenciárias também aplicam a essa categoria profissional. Então, todas as questões relativas à seguridade social, as normas que bem resguardam o trabalhador comum, também se aplica ao atleta profissional de futebol.
E as lesões que acometem esses atletas são consideradas doenças ocupacionais? Ou seja, vai sempre haver um nexo causal presumido nesses casos? Olha, eu penso o seguinte, em relação às lesões, nós temos que analisar qual tipo de lesão. Se nós formos tratar em regra geral, a princípio nós poderíamos enquadrar as lesões como doenças ocupacionais. Elas não necessariamente têm o nexo causal presumido. Aquelas doenças ocupacionais, as profissionais que são típicas da profissão, por exemplo, as lesões musculares, as lesões em joelho, as lesões em mãos, que ocorrem muito com goleiros, essas são doenças que são naturais da profissão. Então, o nexo causal é presumido, que são consideradas no meio doutrinário jurídico como as tecnopatias ou as ergopatias. Agora, também nós temos algumas questões a título de nexo causal que ele não é presumido, que são as mesopatias. Por exemplo, o atleta ele teve aquela doença ocupacional que ela eclodiu naquele momento em que ele mantinha o contrato especial de trabalho desportivo, mas as causas que levaram, ela pode ter vindo de outro trabalho. Por exemplo, um atleta que se profissionalizou naquele momento, mas tinha outra atividade profissional anterior. Uma depressão também, que pode ser oriunda dentro daquele aspecto do contrato que não necessariamente ele vai ser presumido. Então, por isso que em todos os casos, mesmo nesses em que o nexo causal seja presumido, vai ser necessário a realização de uma perícia técnica pelo profissional devidamente habilitado para que possa fazer essa apuração. Um caso interessante que você citou no seu artigo, né, publicado na RTR, de abril, não é isso, Paulo? Isso, de abril. Trata da demência senil que pode estar associada à atividade do jogador de futebol. Isso já foi comprovado pela medicina? Já foi comprovado. Isso iniciou muito nos esportes de contato, primeiramente com o boxe, onde nós tivemos diversos pugilistas que, quando chegaram na fase senil, tiveram problemas decorrentes dos golpes que eram desferidos. Também teve várias pesquisas relacionadas ao futebol americano, onde está sendo constatado que vários atletas, quando chegam por volta de 55 a 60 anos, têm problemas psíquicos decorrentes daquela atividade. E isso é uma preocupação agora também que iniciou na Europa e que está sendo também estendida aqui para estudos médicos aqui no Brasil, pelo cabeceio. O excesso de cabeceio, o contato que tem entre jogadores e as lesões que são decorrentes a partir daí. Paulo, o resultado de agressões de torcedores, né? Ou seja, uma agressão externa que tem consequências para a saúde física e mental do jogador de futebol, ela pode ser também considerada como acidente de trabalho? Isso acontece demais, principalmente quando o time não vai bem, né? Quando o time não vai bem, a pressão em cima do jogador é muito grande. Ele mal sai de casa, quando chega no aeroporto, tem aquela pressão em regra da torcida organizada, ele sai com a sua família e tem eventual agressão a ele. Nós entendemos que, embora seja algo, ele vai para um restaurante, é agredido por uma torcida organizada, dando exemplo, embora seja fora do seu local de trabalho, aquela agressão, aquele insulto que venha possivelmente a gerar uma lesão ao atleta, ela decorreu necessariamente do contrato que ele tem com o clube. Então, a jurisprudência e a melhor doutrina entende que seria sim um caso de acidente de trabalho. Existem outros fatores externos que também geram consequências para a saúde física e mental do jogador de futebol que também pode ser equiparado a acidente de trabalho? Por exemplo, fatores externos tem muito que nós podemos tratar das pressões para resultados, pressões por vitórias que se tem dentro da própria entidade de prática desportiva e também da torcida como um todo, e cada atleta reage de uma forma. Alguns não suportam aquela situação de pressão, dependendo do tipo que se disputa. Agora também nós temos algumas situações de acidente de trabalho que não ocorre no seu ambiente, mas são acidentes de trajeto, como nós podemos citar o fatídico caso da Chapecoense, que foi disputar um jogo em outro país, todos os trabalhadores estavam a serviço da agremiação e teve
o acidente aéreo que vitimou. É um acidente de trabalho também, caracterizado pela Lei 8.213. Certo. E com relação à responsabilidade civil do empregador? Para a maioria dos casos dos trabalhadores brasileiros, a responsabilidade é subjetiva. E nesse caso da atividade do jogador de futebol, ela é objetiva? Como é que se dá isso na jurisprudência e na doutrina sobre o assunto? Hoje, esse é o principal debate que se faz no meio jurídico. Qual responsabilidade a se aplicar, a ser reconhecida no caso de um eventual acidente de trabalho do atleta profissional? Sem sombra de dúvidas que a regra geral no direito do trabalho e no direito civil também é a responsabilidade subjetiva. Contudo, nós temos que fazer uma seguinte análise. O atleta profissional de futebol, a atividade que ele desenvolve, ele implica um risco maior do que as atividades normais, por exemplo, de uma secretária, a nossa atividade de advogado, uma atividade, por exemplo, de jornalista que ancora determinado programa. Então, nós temos que entender que essa atividade necessariamente ela é uma atividade de risco acentuado, onde aplica sim o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. É uma responsabilidade objetiva. Quem defende a responsabilidade subjetiva é um contrassenso, no meu entender, em relação ao direito do trabalho, porque fala que a lesão ao atleta ela é íncita à sua atividade profissional. E se o clube ele prestou todas as medidas preventivas e também todo o meio ambiente laboral para que, quando ele tenha tido a lesão, faça a recuperação, exime essa responsabilidade. Eu penso diferente. Eu vejo que, e isso é princípio básico do direito do trabalho, o princípio da alteridade, que o risco da atividade econômica ele é do empregador. E no caso do atleta profissional de futebol, um único lance, ele pode morrer com ele. Nós já tivemos casos assim no futebol, não só brasileiro, como mundial. Um lance, uma dividida, uma cabeçada, o atleta pode ficar paralítico, tetraplégico. Então, é uma das atividades que o risco é muito mais acentuado do que qualquer uma outra. E digo o seguinte, que o próprio TST, embora não seja uma jurisprudência pacificada, até porque poucos casos chegam a nível de julgados no TST, nós já temos uma manifestação da primeira turma em que reconhece que a responsabilidade civil para atleta profissional em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional é objetiva. Bom, e como que os tribunais têm julgado as questões de responsabilidade civil nessa área? Mas vamos ver isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje conversando com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a responsabilidade civil em acidente de trabalho do atleta profissional de futebol. Não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a responsabilidade civil em acidente de trabalho do jogador de futebol. Doutor Paulo, como é que vem julgando os tribunais acerca da responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva? Ainda não há um entendimento padrão entre todos os tribunais regionais. O TST já decidiu essa matéria através da sua primeira turma, que reconhece ser a responsabilidade como de natureza objetiva. Agora, nós também temos julgados não majoritários em tribunais como o da 7ª Região, que já reconheceu que a responsabilidade seria subjetiva, mas a jurisprudência e a melhor doutrina sobre a matéria tem o entendimento de que a responsabilidade é objetiva. E é possível a aplicação do nexo técnico epidemiológico previdenciário a um atleta profissional de futebol? Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Sem sombra de dúvidas, o nexo técnico epidemiológico ele seria uma metodologia de verificação do nexo causal. De acordo com a doença laboral, a estatística
dentro do Cadastro Nacional de Atividade. E aí o que acontece na prática, no eventual processo do trabalho, é que o atleta vitimado, ele tem a inversão do ônus da prova, onde que o clube vai ter que demonstrar que aquela doença não tem nexo causal com a atividade realizada, mas ele é plenamente aplicável. Doutor Paulo, o risco de lesões a que é submetido o atleta profissional é tão expressivo que a lei obrigou o clube empregador a contratar um seguro, né, de risco de vida e acidentes pessoais para o jogador de futebol. Mas existe uma polêmica aí desse seguro, né, se ele poderia ser compensado com eventual indenização por danos morais e materiais. Como é que fica essa história? Esse também é outro ponto que se discute bastante a nível de processos judiciais. Sem sombra de dúvidas, essa é uma obrigação legal a ser cumprida pelo empregador. Agora, o entendimento hoje majoritário que o seguro, caso não haja a contratação, se tiver um eventual acidente do trabalho, o clube ele seria responsável a fazer eventual indenização naquele importe que prevê até 12 vezes o valor da sua remuneração mensal. Agora também se discute se o clube eventualmente pagou direto o atleta naquele período em que houve a lesão, seria uma forma de suplantar, não ter a necessidade desse seguro, porque não teria havido o dano, o prejuízo ao atleta. Se discute também se todo tipo de lesão que ocorra, necessariamente tem que haver essa apólice de seguro. Por exemplo, um atleta que corta um supercílio, é um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Mas teve um dano? Teve pequeno que o clube reparou. Seria justo ele receber toda essa apólice no valor mínimo que é previsto? Eu penso que não. Então, eu vejo, de acordo com as regras do Código Civil, que a indenização se mede pela extensão do dano, nós temos que analisar caso a caso. Agora, essa apólice de seguro, nós temos que ter bem claro que ela abarcaria apenas um valor mínimo de indenização por dano material. Ela não engloba eventual dano moral e nem dano estético que porventura venha a ter. E nem pode ser compensada o pagamento desse seguro nos outros danos, né? No dano material, igual eu disse, vai depender de caso a caso. Eu acredito, até pela súmula que tem do STJ sobre esse caso, que nós poderíamos, sim, no caso específico de dano material, fazer a compensação caso a extensão daquele dano ele tenha suplantado o valor mínimo previsto na lei. Bom, o seguro é obrigatório e a CBF também proporciona aos clubes, né, que adiram a esse seguro que ela tem para todas as agremiações. Isso acontece com todos os clubes? Todos os clubes têm condições de fazer isso? O que acontece, Fabiola? Na prática, até 2015, 90% dos clubes não faziam a contratação do seguro. Seguro caro, poucas companhias de seguro fornecem, e fornecem apenas no caso de seguro de vida ou quando há incapacidade definitiva. Então, a CBF, como entidade de administração do desporto nacional, desde 2016, ela firmou um contrato com uma sociedade empresária de seguros. Então, no momento em que o atleta ele é contratado pelo clube e o clube faz o registro do seu contrato especial de trabalho desportivo, ele já é incluso na apólice de seguro. Então, o que a gente recomenda é porque se o clube não faz a contratação, a lei ela impõe o seguinte: se a CBF faz essa contratação do seguro, eu vejo que já seria suficiente nesse caso, mas o clube, para melhor resguardar, deveria colocar essa situação também dentro da cláusula extra do contrato especial de trabalho desportivo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela entrevista de hoje. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o advogado Paulo Henrique Pinheiro sobre a responsabilidade civil em acidentes de trabalho do jogador de futebol. Acompanhe também mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio TRT. Até a próxima semana.